Boa tarde, pessoal. Estamos preparando aqui para começar mais uma live do IEL. Hoje sobre o tema de governança. Boa tarde a quem está chegando. Vou só adicionar o nosso convidado aqui, que acabou de entrar aqui, que é o Adriano, que vai falar um pouquinho para a gente sobre governança. Adriano, salve. Vamos aqui adicionando o Adriano na nossa chamada. A gente começar a bater um papo com ele. Oi, Adriano, tudo bem? Olá, José, boa tarde, tudo bem? Bem, boa Boa tarde a tarde. todos. Vamos fazer as nossas conferências de áudio aqui, né? O meu áudio está legal para você? Está ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem também? Eu ouço bem, tá ótimo. Então, Você me então ouve tá. bem também? Estou te ouvindo bem, tá perfeito. Seu áudio está perfeito. Aí você testa o meu áudio e eu testo o seu, que aí a gente tem certeza de que os colegas, os convidados, nosso público vai estar ouvindo bem também. Bom, Adriano, tudo bem, meu amigo? Como você está? Certo, a gente tem conversado aí esses dias, né? E aí hoje chegou o dia da nossa live, né? A gente conversou há um tempo atrás, e aí onde a gente bateu um papo sobre a ideia, né, de trazê-lo aqui, você que tem feito aí, digamos aí, com um nível excelente de aprovação aí, treinamentos, né, pelo IEL, treinamentos que tem a ver com o tema que você vai falar hoje, né? Os cursos têm uma especificidade de estruturação, né, de conselhos de empresas, né, um curso específico, como que você ministrou dos últimos meses, que foi sobre formação de conselheiros para as organizações, não é isso? E aí, em cima disso, a gente, né, trocou uma figurinha e a gente pensou, né, vamos fazer uma live, né, nesse canal. Esse canal, eu sempre costumo falar aqui, a gente costuma fazer toda quarta, tem feito aí com uma frequência aí de todas as quartas, sempre nesse horário, 17 horas, sempre um de nós da equipe do IEL, né, hoje eu estou aí contigo, né, o José Vieira, da equipe de gestão, responsável pelas consultorias empresariais. A gente faz um revezamento aqui, né, passa por aqui também a Lorena, da área de estágio, a Flávia, a Marcele, da área de educação, o Cassiano, que é o meu outro colega da área de gestão, sempre fazendo o papel de um anfitrião e recebendo aí um convidado, né, um especialista, com um tema que pode agregar. E a gente começou essa iniciativa das lives lá quando entramos aí nesse contexto de pandemia, isolamento, modificação da dinâmica de atividade das empresas por conta da pandemia. Então, lá no finalzinho de março, a gente fez a primeira e estamos aí com essa sequência, essa grade já virou aí, a gente batizou do meio de junho para cá como IEL Convida, sempre convidando um especialista para nos ajudar aqui a dissertar um tema que seja útil, né, com dicas para as empresas, sobretudo motivado muito para elas aproveitarem, né, considerando esse período, né, de retomada, esse período de redefinição, esse período de ter que rever alguma coisa em relação à adequação de processos, modificação de regime de trabalho, para responder adequadamente para o contexto, né, manter sustentabilidade nesse contexto que a gente está passando, ok? Então, a nossa ideia é, né, vou deixar aqui, abrir o canal para você aqui, certo? O perfil do IEL, que você, como a gente colocou, né, a gente pensou, dê aí umas dicas valiosas aí para o povo aí dentro dessa área aí que é tão valiosa, né, que a gente está falando em termos de tomada de decisão nas organizações, né? Quando a gente fala de governança, estamos falando do processo decisório, certo? Que pode, né, ter sido impactado, pode ter que ter sido adaptado de alguma forma nesse período para poder não afastar muito, né, a tomada de decisão, a estrutura de tomada de decisão de quem vai cumprir a decisão, vamos colocar assim, né? E tem um aspecto importante aí de comunicação. Então, assim, dentro do que você preparou para nós, aí nós vamos aqui mais ou menos, a nossa previsão é 17h40, 17h45, né? O Instagram nos dá como limite 1 hora, a gente usa um pouquinho menos que isso, tendo aí como limite aí até as 17h45 mais ou menos, certo? Meu amigo, então, vou deixar você à vontade, você pode completar aí a sua apresentação, falar um pouquinho de você, da sua atuação, do seu currículo, certo? E seja bem-vindo aí ao perfil do IEL, né? Você está em casa. Perfeito, Zé Vieira, muito obrigado. Agradeço aí imensamente ao IEL pelo convite. A gente vem aí durante esse período de pandemia, fizemos aí bons trabalhos juntos, né? Como você bem falou, nós realizamos aí o
a formação de conselheiros, né, para os conselheiros aí do sistema FINDES, e temos aí hoje aí um projeto para criar uma trilha de formação de conselheiros, né, daqui para frente. Então, de modo que eu agradeço muito aí a vocês, a toda a turma do IEL pelo convite. Fala desse tema que é um tema que me é muito, eu tenho muito zelo por ele, ele me é muito caro. Já milito em governança corporativa há mais de 20 anos, então eu vejo assim, uma grande satisfação, eu digo assim, antes tarde do que nunca, né? Eu passei por um período, né, em que se falava em governança e você não encontrava eco nas empresas, né, era muito difícil, e a gente vê como todo histórico da governança, ela vai se fortalecendo na esteira das crises, né? Sempre que acontece algum escândalo, foi assim em 2001, por exemplo, lá nos escândalos corporativos nos Estados Unidos, e na sequência veio a Sarbanes-Oxley, que foi uma legislação que ampliou bastante o escopo da governança corporativa. Então, a gente vê que a governança, de pouquinho em pouquinho, na esteira das crises, ela vai ganhando a sua devida importância, né? Uma importância que a gente já via lá atrás. Antes da gente entrar no tema, falar um pouquinho de mim, né? Como eu falei, eu tenho mais de 20 anos aí de militância nessa área de governança corporativa. Eu passei por todas as esferas, digamos assim. Eu comecei, né, a minha missão aí em governança corporativa no serviço público ainda, quando fui procurador federal na Comissão de Valores Mobiliários, né? Quando a gente começava a falar no Brasil em governança, quando o IBGC ainda era IBCA, Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, né? Então, quando o termo governança corporativa começou a ganhar algum corpo aí no cenário nacional, eu já estava lá envolvido com ele. Depois sou advogado de formação, então passei por escritórios de advocacia, também lidando nessa área, lidando muito com companhias abertas, com direito societário. Acabei sendo executivo de empresas também, ajudando a organizar a governança de empresas de capital aberto. E já há alguns anos eu sou consultor nessa área de governança corporativa, hoje com foco muito grande do Espírito Santo, e sou conselheiro de administração de empresas, né? Então, hoje estou em 2 conselhos, né? Eu procuro sempre estar envolvido, sempre colaborando com as empresas aí no desenvolvimento da governança, né? Então, isso aqui é um breve currículo, aí, uma breve introdução aí minha, né? Perfeito. Para entrarmos aqui no nosso tema, né? Governança na retomada, né? Eu queria, na verdade, falar assim, que não existe uma governança na retomada. A exigência de governança na retomada da crise é a mesma exigência que já existia antes da crise. E talvez muitas pessoas não estivessem se apercebendo dela. Em qualquer contexto, e a crise, né? jogou luz. E a crise acabou jogando luz para isso, né? Porque a verdade é que antes dessa pandemia, o mundo já vinha passando por uma transformação muito grande, né? A gente vinha experimentando aí novas inovações, novas tecnologias, o mundo estava sendo chamado né, o ambiente de negócios no mundo estava sendo chamado de um ambiente VUCA, né? A sigla para volatile, de volátil, uncertain, incerto, complex, de complexo, e ambiguous, de ambíguo, né? Então, isso já vinha acontecendo, isso já vinha tornando a governança corporativa imperativa nos negócios. Falava-se também muito já de gerenciamento de riscos, já se falava muito em compliance, né? A questão do compliance estava ganhando um corpo muito grande. Isso são temas que andam de mãos dadas com governança corporativa. Outro tema que se falava já muito é o ESG, né? Ou ASG em português, que é a sigla para ambiental, social e governança. Certo. Né? Ou seja, é uma exigência que as empresas
cada vez mais a mesma intensidade que elas devem devotar para o lucro, né, elas também devem devotar para as questões ambientais, para as questões sociais e para as questões de governança, né? Então, esses temas vinham contribuindo para transformar o ambiente de negócios no Brasil e no mundo bastante complexo, né? E a governança corporativa acaba ganhando um peso muito importante, né, nesse cenário, né? E basicamente porque sempre que se falou em governança, sempre eu falei aqui no início que a gente era difícil de encontrar eco nas empresas para o termo governança, né? Porque o empresário sempre muito ali com o pé no chão e sempre assim confiando muito na forma de fazer negócio como ele sempre fez, né? Só que, no entanto, as exigências são outras, né? O mundo mudou. E hoje, você tem uma complexidade tão grande, né? Você falou bem no início, a questão da tomada de decisões, né? A tomada de decisões hoje numa empresa, principalmente decisões de cunho estratégico, ela se tornou algo tão complexo, né? Tão complexo, que você não consegue ter a mesma qualidade de uma tomada de decisão que se tinha antigamente, quando está baseada numa só pessoa, né? Baseada numa figura de um CEO, baseada na figura de um fundador de uma empresa, né? É humanamente impossível você ter essa onisciência, né? Você conhecer a fundo todos os aspectos que envolvem uma tomada de decisão estratégica numa empresa. Isso aí, ó. O Telmo, o nosso colega Telmo já até fez um comentário aí, ó, tema importantíssimo no contexto da retomada, certo? Então, reforçando isso que você está colocando e até, assim, transcendendo o contexto da retomada, né? Como você colocou. Pessoal aí que vai entrando, pode ficar à vontade de fazer comentários aí, como o Telmo contribuiu, pode colocar perguntas e comentários que o Adriano vai encaixando aí, a gente vai puxando aqui ao longo da live, ok? Perfeito, claro, isso aqui é um bate-papo. Então, como eu dizia, hoje a tomada de decisões estratégicas numa empresa é algo muito mais complexo do que era antigamente. E a tendência é que se torne cada vez mais complexo, né? Então, a governança corporativa é um imperativo. Muitos já falam, né, que o século passado foi o século da gestão e esse século será o século da governança, né? Não basta você gerir uma empresa, né? É preciso ter a capacidade de tomar boas decisões, é preciso ter a capacidade de controlar risco, né, de gerenciar risco, de mitigar esses riscos, de tomar decisões olhando para um ambiente cuja constância de mudança é de uma velocidade imensa, né? De modo que confiar apenas numa instância, uma pessoa para tomada de decisões, sem que você tenha uma organização, uma definição de papéis, né? É importante uma definição de papéis, mas uma definição de papéis não só no nível do management, não só no nível de diretoria, né? Mas você tem uma definição de papéis que faça uma divisão clara entre o que é estratégico e o que é operacional, né? Você não pode tomar decisões estratégicas hoje no mesmo ambiente em que se toma decisões do dia a dia da empresa, né? A tomada de decisões estratégicas hoje exige uma reflexão muito mais profunda. Então, é preciso que haja, no mínimo, essa separação, né? Quando você não tem corpos diferentes, quando você não tem pessoas diferentes tratando desses temas, do tema do operacional, do tático e do estratégico, que pelo menos você tenha uma separação das instâncias, uma separação dos momentos, né? Que momento que eu vou falar especificamente de estratégia? Então, o momento em que eu trato de estratégia é um momento em que eu não devo tratar de assuntos do dia a dia da empresa, assuntos operacionais. Eu estou olhando para o futuro, né? E um futuro que, como eu já falei, né, ele vem mudando constantemente. Mas eu falava, então, que os imperativos aí da governança, eles já vêm de antes da pandemia. A pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que já estava em curso. Sim. Né? Ela fez com que as pessoas, de repente, se dessem conta
de que, olha, administrar uma empresa nesse momento não é mais tão fácil, né? Não é algo tão simples quanto eu achava que era no passado, né? Da forma E como eu até, sempre fiz. e até talvez, assim, exigindo um pouco mais de, digamos, de cuidado, ou até uma modificação mesmo, né? Na própria estrutura, né, de governança que havia se pensado, né, para poder responder alguma questão do contexto atual, né? Uhum. Talvez para que a informação flua mais facilmente, considerando que alguns empregados, provavelmente para a boa maioria das empresas, né, tiveram que se afastar fisicamente, né, tiveram que cumprir questões de isolamento, ir para home office, esse tipo de coisa, né? Talvez até aquela história, aumentou a responsabilidade de ter uma governança bem desenhada que enxergue também essas nuances, né? Perfeito, é isso aí. E aí, já falando de estruturas de governança, né, é importante hoje, no passado a gente falava de conselho de administração numa empresa, ou um conselho consultivo, a gente via assim, uma reação no sentido, olha, mas isso é uma divisão de poder, eu vou perder poder, né? E não é isso. E hoje ter um conselho de administração, ter um conselho consultivo numa empresa é fundamental, é algo fundamental. Porque é o conselho que te permite você separar essa reflexão estratégica do dia a dia da empresa. Né? Porque no dia a dia da empresa você está apagando incêndio. Né? E os incêndios são cada vez maiores, né? Porque, Exatamente. né, agora, então, é preciso ter você ter um ambiente propício para esse pensamento. Tem um relatório da NACD, que é a National Association of Corporate Directors, que seria o IBGC americano. E tem um report chamado Fit for the Future. Esse report traz 8 megatendências, né, que afetam aí impactam as empresas, e aí, no caso, portanto, vão impactar o dia a dia dos conselhos, né? E é interessante que essas 8 megatendências elas acontecem simultaneamente e estão interconectadas. Então, a habilidade que se tem hoje, né, de ser multitarefa na hora de fazer uma análise estratégica, né, ela é imensa. Então, é impossível que se tome decisões apenas confiando em uma pessoa. Né? Então, eu anotei aqui a relação das 8 tendências, só para todos saberem, né? A reinvenção de setores e modelos de negócio. Ou seja, os modelos de negócio estão mudando. Né? A gente fala de disrupção hoje em dia. Né? Então, modelos de negócio tradicionais estão caindo por terra. Né? As transformações demográficas nas forças de trabalho, né? Mudando completamente. Demografia, questão de refugiados, de migração pelo mundo, a questão do trabalho também mudando completamente, né? Mudando profundamente. A tecnologia digital, né? Muito se fala agora, durante a pandemia, que as empresas não podem mais fugir da transformação digital, né? Mas a tecnologia digital está aí, já vem de algum tempo, e realmente a gente não pode fugir disso. Uma crescente instabilidade geopolítica. Né? Isso, às vezes, parece tão distante da gente, mas isso traz impactos profundos muito próximo, na economia, e na forma de se fazer negócio. Ativismo dos investidores. Também a gente cada vez mais tem visto, né, as empresas, para crescerem, precisam de capital, e ao precisar de capital, a gente está falando de investidores, né, e os investidores são cada vez mais ativos, né, o ativismo dos investidores é cada vez maior. As mudanças climáticas, também um aspecto importante, que precisa ser considerado hoje na tomada de decisões, e, por fim, o que eu chamo assim de uma transparência da empresa em razão das mídias sociais, né, causada pelas mídias sociais. Exato, né? Hoje, as empresas estão na vitrine do mundo, né? Então, isso é preciso ser considerado na tomada de uma decisão estratégica. A gente vê aí casos, né,
Facebook, por exemplo, tendo prejuízos, né, milionários em função de uma posição, de uma chamada omissão com relação a manifestações de ódio nas redes sociais, né? Então, são aspectos que precisam ser considerados pelas empresas, né? Então, o business as usual, que nós conhecíamos no passado, ele mudou. Ele mudou completamente. Por Então, todos, a gente ele é precisa... afetado por todos esses fatores, essas tendências aí, né? Isso. Para você encaixar na sua sequência aí, ó, tem uma pergunta tem uma contribuição aqui, ó. Como fazer para não deixar esse processo de tomar decisão ser longo a ponto de prejudicar a agilidade da empresa? Nível de delegação, né? Como é que seria essa questão de nível de delegação? E qual o equilíbrio disso aí? Perfeito, é uma ótima pergunta, porque isso é uma dúvida que sempre se tem, né? Muitos pensam assim, olha, vou criar um conselho, isso vai criar uma burocracia. Mas é um engano achar que a existência de um conselho traz burocracia. Basta ver que no dia a dia você não vai conseguir dar a profundidade na análise para a sua tomada de decisões que você pode ter dentro de um conselho. Você não consegue no dia a dia. No dia a dia você está apagando incêndio, como eu falei, né? Você não consegue simplesmente parar para pensar no que está mudando, para pensar no que o seu concorrente está fazendo, para pensar que a empresa que pode destruir o seu negócio não está na concorrência, pode estar vindo de outro lugar, né? Então, de novo, não tem burocracia, tá? na existência de um conselho. Agora, é preciso, né, que o conselho funcione bem, que seja um conselho eficaz, né? Isso, quando nós demos lá o curso, e nós frisamos muito isso lá com o pessoal do conselho, né, da FINDES e das Isso. organizações, no sentido de que a atuação do conselho, ela não pode ser um custo para a empresa. A atuação do conselho precisa gerar valor para a empresa, né? E gerar valor para a empresa significa que o conselho precisa ser eficaz na tomada de decisão estratégica. E ser eficaz, basicamente, eu penso assim, a estruturação do conselho tem que passar pelo foco no que é substantivo. Então, você não precisa de um conselho para ficar lidando com as filigranas do dia a dia. Tá? Isso aí você tem a diretoria, você tem todo o staff da organização para lidar com isso. Né? O conselho tem que se envolver em assuntos estratégicos, assuntos substantivos. Então, é o foco no que é substantivo, você construir bem a arquitetura das informações para o conselho, ou seja, o conselho decide com base nas informações que ele tem, né? Então, construir bem o sistema pelo qual as informações chegam ao conselho, né? Se isso for bem estruturado, né? Isso não causa burocracia, né? E for bem negociado com o conselho, e por fim, a própria dinâmica do grupo, né? A dinâmica do conselho, que tem que ser favorável à tomada da decisão estratégica. E aí é o cuidado que eu vejo que tem que se dar na estruturação e na composição do conselho. Né? Muitas empresas falam assim, olha, eu quero ter um conselho de administração, mas ela fala no sentido de uma ferramenta de marketing, né? Para poder dizer, olha, eu tenho uma boa governança, eu tenho um conselho, mas esse conselho funciona bem? Como é que é a composição desse conselho? As pessoas que compõem esse conselho, elas estão aptas a gerar valor? Elas acrescentam alguma coisa realmente para a organização? Né? Então, isso parte muito de uma análise dos desafios estratégicos que a empresa tem. Né? Quais são os desafios hoje e quais são os desafios no futuro? A partir dessa análise, eu posso dizer qual é a composição ideal para o meu conselho. Né? Que tipo de expertise eu preciso ali? Né? E tentar criar um conselho com uma diversidade tal que possibilite que você tenha visões, né, sobre determinados assuntos estratégicos, tenha visões de ângulos diferentes, né, sobre prismas diferentes. Isso ajuda a enriquecer a tomada de decisão. Então, essa questão digamos assim, de uma atenção
digamos, né? A que competências eu preciso, certo? Que perfil e que características que eu preciso, né? Que podem compor o meu conselho de uma forma a favorecer, né? A dar mais assertividade, mais robustez e agregação de valor ao produto, né, principal, a saída resultante principal do processo, né, que um conselho toca, que é basicamente são as decisões tomadas, né? Então a questão da Sim, competência aí e a questão do perfil dos conselheiros é peça-chave nessa questão, não é isso? isso aí. Tem que ter há que ter um cuidado muito grande na composição do conselho. Porque senão, se for um conselho de amigos, né? Olha, eu vou reunir amigos aqui para não me causar muito embaraço no meu dia a dia, facilitar a minha gestão aqui. Isso só representa custo para a empresa, não gera valor Sim, para a empresa. Né? Então, ter realmente um conselho que funcione efetivamente, funcione com eficácia. Então, esse é um aspecto, acho que seria o aspecto, assim, que eu diria um dos mais importantes hoje em termos de governança, e eu aconselho fortemente, né, recomendo fortemente que as empresas não deixem, que elas considerem ter um conselho de administração, um conselho consultivo, né? Aquele conselho que não tem o poder deliberativo, né? Aí funciona como uma transição, assim, mais um soft landing, né? Uma transição mais tranquila para você ter um nível de governança maior. Né? E joia. um outro aspecto que eu queria também enfatizar, em termos de governança, que é fundamental agora, falando de crise, né, de retomada, é o gerenciamento de risco. Né? Ter um bom mecanismo, um bom sistema de gerenciamento de riscos. Isso é fundamental. Tá? E eu digo assim, as empresas precisam fazer um exercício, e aí esse exercício tem que ser feito junto com o conselho, é importante, mas ter uma boa matriz de risco, né? Uma matriz de risco que ela consiga classificar todos os riscos que podem impactar o seu negócio, classificá-los por impacto nos negócios e por probabilidade de ocorrência. Né? Perfeito, é o conceito do risco, né? Probabilidade Isso. né, de ocorrer em relação ao impacto combinado com a Opa, consequência da ocorrência, né? isso. E, a partir dessa matriz, definir os mecanismos de prevenção e de mitigação do risco. Né? E de gestão de crise, obviamente, se acontecer. Né? Então, acho que a pandemia ela nos mostrou isso, que as empresas estão realmente muito descobertas nisso. E é interessante que eu já tinha feito algumas lives, e eu vinha dizendo que a pandemia tinha sido um cisne negro, né? Referenciando o livro do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, em que ele diz que o cisne negro é aquele evento que é absolutamente imprevisível e acontece e causa um impacto catastrófico no negócio. Né? E eu vinha dizendo que a pandemia era um cisne negro, e interessante que algumas semanas atrás, num webinário desses aí, o próprio Nassim Taleb, numa palestra dele, ele falou, olha, a pandemia não é um cisne negro, era um evento previsível. Né? Então, isso mostra o seguinte, que a que grau que a gente tem que chegar no nosso gerenciamento de risco. Né? Porque daqui para frente, acho que a pandemia mostrou que daqui para frente a volatilidade, a incerteza será cada vez maior. É. Então, assim, não é luxo você prever isso numa análise de cenários, numa análise de contexto, num exercício de estudo de ambiente, né, de uma estratégia organizacional, né? Pelo contrário, né, coloca para a gente assim, uma atenção maior e que isso não é uma coisa que está muito fora do raio de alcance. Pode acontecer sim, e a gente tem a missão de conseguir, digamos, ter o alcance, né, da visualização das condições do ambiente, prevendo coisas dessas aí que a gente não imagina que não vai afetar a organização, né? Ou que é difícil, que não está no meu raio de ação, né? Uhum. É aquela história, É né? isso mesmo. Essa questão, vou usar um exemplo aqui que
que é um outro exemplo, né, mas é aquela história, até que ponto isso se consegue avaliar num gerenciamento de risco, se consegue estender uma análise de cenários nesse ponto, né? Tivemos aí a tragédia terrível, né, que a gente lamenta bastante, é coisa de 2 dias, né, ou um dia, 2 dias, que é aquela explosão, né, a princípio, numa avaliação inicial, atribuída a estoque de armazenamento de produtos químicos, né, no Líbano, no porto do Líbano, que deve ter tido consequências ali, porque se você vê o vídeo, é coisa meio que terrível, né, você olha assim, você fica impressionado com a potência daquela explosão, né, e estamos vendo aí o que causou, né. Então, aquela história, eventos com esse nível de imprevisibilidade, né, e com esse impacto que gera, né, será que estão dentro das condições de contorno, né, dá para enxergar, como você falou, uma pandemia dessa dava para poder enxergar, e aí, né, o livro, pelo autor, né, ele enxerga que poderia, sim, você poderia, de repente, considerar alguma coisa parecida com isso na sua análise. Então, não é luxo, né, é uma necessidade a gente tentar enxergar as análises de cenário estendendo até esse ponto, né? Uhum. E aí eu reforço, então, a questão do conselho, né, e de você ter uma diversidade no conselho, porque você consegue ter esse nível de profundidade na sua análise de risco, principalmente quando você tem pessoas de segmentos diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com experiências diferentes, olhando para o mesmo assunto, o mesmo tema. Porque o que para mim pode não ser um risco, o que para mim pode ser algo absolutamente normal, outra pessoa pode enxergar como um risco aquilo, né? E assim também na tomada de decisões, né? Quando se toma uma decisão, você está sujeito a vieses, né? E por estar sujeito a vieses cognitivos, é bom que se tenha um colegiado, é bom que se tenha mais pessoas e de orientações diferentes, analisando aquele mesmo assunto sob diversos prismas, né? Isso torna a tomada de decisão melhor, né? Então, assim, eu acho que uma grande vantagem, um grande benefício que a boa governança corporativa traz para a empresa é melhorar sensivelmente a sua tomada de decisão, né? A qualidade da tomada de decisão. Perfeitamente. Que é o produto que ela entrega, né? Como eu fiz uma analogia aqui, não é isso? E aí, Adriano, no caso, a gente teve aqui mais ou menos, foi logo no início, acho que foi em maio, a gente teve aqui o Marcelo Pio. Marcelo Pio é um especialista nosso lá da CNI, ele é especialista em cenários, né? Ele brinca que é o futurologista, né? A CNI tem uma equipe lá do Observatório Nacional, a gente tem aqui também do Observatório do IDEIS, né? Do Observatório aqui do Espírito Santo, que é gerenciado pelo nosso IDEIS, Instituto de Desenvolvimento Industrial e Educacional do Espírito Santo, que é o que cuida dos números, né? Aquele que faz a análise, e o observatório tem o objetivo de fornecer dados, e isso ajuda também a construir cenários, ok? Então, Marcelo Pio, lá da CNI, ele veio aqui falar um pouquinho para a gente, e ele trouxe os cenários que a CNI tinha traçado naquela ocasião, com algumas semanas, acho que um mês do período de pandemia. Tinha alguns boletins que colocavam alguns cenários, usando aí, digamos, a técnica de você viajar no futuro e fazer uma narrativa, certo? Colocando, digamos, a tendência, né, do que aconteceu, aí assumindo como premissa o que aconteceu nesse período, né? Eu acho que nós estamos falando um pouquinho de estratégia, mas não tem como conectar, né, a parte da governança com a parte estratégica, são intimamente ligados, mas cita para a gente aqui um pouquinho essa importância do conselho, dos atores, né, da estrutura de governança, digamos, da atuação e da importância deles no processo estratégico, certo? Um conselho de administração desse, uma estrutura de governança um pouco mais enxuta de uma organização, como que ela lida, o que ela tem que efetivamente, né, observar como ponto de atenção para efetivamente cumprir bem o seu papel dentro de um processo estratégico,
e aí ter, digamos, alguns efeitos, que foi o alvo da pergunta do colega ou a colega, que eu não estou identificando pelo apelido ali, que não dá para, são iniciais, né? Que é basicamente assim, conseguir agilidade, conseguir assertividade na decisão, conseguir uma decisão um pouco menos independente, um pouco menos sujeita a um viés de uma única pessoa, de duas pessoas, de três pessoas, ou de um grupo, né, com um determinado pensamento X, de forma a ter uma diversidade e um enriquecimento, uma robustez maior nessa decisão estratégica. Tá, perfeito. Então, falando sobre a questão de empresas, né, empresas menores, né, porque a gente sempre se depara com essa discussão. Bom, mas minha empresa não tem um porte para ainda para ter um conselho de administração, para ter um conselho consultivo. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte: qual é a razão de ser de um conselho? Por que é necessário ter um conselho? Então a gente precisa entender o seguinte: qual é a função básica, né, a principal função de um conselho? Definir a estratégia da empresa, definir a orientação estratégica da empresa. Né? O conselho, basicamente, define a orientação estratégica, orienta a diretoria quanto à sua execução e monitora a sua execução. Tá? Basicamente, e aí todas as outras funções de um conselho, elas estão, de alguma forma, associadas a essas linhas. Essa definição principal, né? Então, se perguntar o seguinte: bom, eu preciso ter um conselho, por quê? Porque eu preciso ter um fórum específico para tomada de decisões estratégicas, para reflexão estratégica. Né? Então, pensar o seguinte: bom, se eu não tenho um conselho, eu estou no dia a dia da empresa, eu consigo ter essa qualidade? Eu consigo ter essa reflexão? Não, eu não consigo, porque toda hora eu preciso resolver um problema de um cliente, um problema de um fornecedor, e eu não, né, eu estou apagando incêndios no dia a dia, e eu não consigo parar e ter essa reflexão. Mas eu preciso ter. Então, qual é o jeito que eu tenho? Né? Eu vou separar um momento, eu com os meus sócios. Olha, nesse momento aqui, nós vamos sentar numa sala, ou nós vamos sair da empresa, vamos para um hotel, nós vamos para um final de semana num sítio, e nós vamos fazer uma imersão estratégica. Né? Então, são formas que você tem, isso tudo é governança. Né? Porque a governança nada mais é do que a separação de papéis. Né? Separação de papéis. O nível estratégico se trata no nível estratégico, nível tático e nível operacional em outro nível. Então, quando você não tem, né, tem empresa, olha, eu não tenho condições de ter um conselho, né, ainda é algo caro para mim. Não deveria ser, mas vamos admitir, né, que essa seja a realidade. Então, só o fato de você separar, né, a tomada a reflexão estratégica do dia a dia da empresa, né, separar, olha, nesse momento aqui, nós, os sócios, vamos nos reunir, vamos tratar exclusivamente de estratégia. E você pode, eventualmente, até trazer convidados para a mesa. Você pode trazer, né, o apoio de um consultor, né, de um especialista num determinado tema, para ajudar, né, nessa reflexão. Né? Então, são formas de você também atingir esse objetivo. Né? Que é óbvio, né, de uma forma muito melhor com um conselho. Né? Mas se você não tem, é um caminho a se tomar. Tá? Mas eu volto a insistir, eu acho que a separação de decisões, né, da tomada de decisão estratégica das decisões do dia a dia, ela é fundamental. Ela é fundamental. Perfeito, perfeito. Principalmente nesse cenário que a gente vive hoje. A gente torna, exatamente, a responsabilidade, né, da estrutura de governança, ela cresce, né? A responsabilidade da tomada de decisão com assertividade, né, e com agilidade, ela cresce mais ainda. Né? Bom, meu amigo, eu deixo agora à vontade para você, né, de repente, resumir aí e dar aí, digamos, algumas dicas finais, né, que você entende, assim, que sejam, digamos, né, resumo da ópera, né, da sua dissertação, que foi muito bem clara nesse sentido, aí deu dicas valiosas. O que você colocaria como resumo ou como, né, o apanhado aí, as regrinhas de ouro, resumindo as regrinhas de ouro aí para os nossos convidados aí que estão nos acompanhando aí?
Perfeito. Bom, então, assim, deixando a mensagem final, né, em algumas dicas finais, né, primeiro, olhe com muito carinho para a sua gestão de risco. Isso tem a ver com governança. Então, olhe para a sua gestão de risco com muito carinho. Isso é importante. A pandemia mostrou para a gente aí, né, que é absolutamente essencial e não vamos achar que com o fim da pandemia, daqui a pouco vem uma vacina, a gente vai voltar a uma normalidade. E a gente já entrou, muito antes da pandemia, a gente entrou num mundo de constantes mudanças. Já era VUCA, né? Já era VUCA, Já é era isso? VUCA. Era VUCA, e se não continuou, ele piorou. Exatamente. Né? VUCou, Então, VUCou mais ainda, né? eu costumo dizer, tem até eu gosto de citar um economista da década de 1930, Kondratiev, que ele escreveu um estudo chamado a Teoria das Ondas Longas de Kondratiev. Ele analisou, né, em 1930, se o capitalismo estaria chegando ao fim, naquela crise de 29, né? E a conclusão dele foi que o capitalismo não estava chegando ao fim, não só não estava chegando ao fim, como o capitalismo vivia de ciclos, né? E são ciclos de grande crescimento, grande prosperidade, que o modelo se exaure em algum momento, e aí você tem uma grande crise e o início de um novo ciclo. E esse início de um novo ciclo, ele vem baseado em novas tecnologias, em inovações. Então, foi assim com a mecanização, foi assim com a Revolução Industrial, foi assim com ferrovias, vapor, foi assim com as telecomunicações, né? E vai ser assim agora, né? A pandemia talvez tenha acelerado um fim de ciclo. A gente está vivendo um fim de ciclo. Então, o mundo vai ficar cada vez mais incerto e, portanto, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso gerenciamento de risco. Esse é um primeiro passo, né? A segunda dica, né? De novo, falar do conselho de administração, ou vamos chamar de conselho consultivo, que eu acho que é algo está mais dentro da realidade aqui das nossas empresas, né? Empresas de capital fechado. Ter um conselho consultivo é fundamental, é importante, né, para a boa qualidade da tomada de decisão estratégica, né? As empresas não vão conseguir continuar se mantendo competitivas se não melhorarem a qualidade da sua tomada de decisão estratégica. E ter uma tomada de decisão que seja compatível com essa velocidade das mudanças do mundo. Né? Então, esse ponto também é fundamental. E uma mensagem também aqui para aquela empresa que está começando, né? Começando a se estruturar, né? Ali tentando se estruturar em termos de governança, é aquela que tem um fundador que faz tudo, né? Ele que está no chão de fábrica, ele que está tomando as decisões e tal. Pensar seriamente na separação de papéis. Separação de papéis é fundamental. Não tente, né, encarar o novo mundo que vem por aí, encarar o novo ambiente de negócio que vem por aí, tomando decisões sozinho. Fazendo tudo e tomando decisão sozinho, né? Então, não dá. Né? Compartilhe a tomada de decisão. Né? E aí, isso passa muito, no primeiro momento, pela separação de papéis. Né? Seja separação de papéis no nível da gestão, né, no nível do management, seja a separação de papéis entre quem é responsável pela tomada de decisões estratégicas, quem é responsável por cuidar do dia a dia da empresa, do operacional. Então, em suma, acho que seriam essas as mensagens que eu queria passar. Queria citar aqui Peter Drucker, né? Sim. Que já tem muito tempo, mas Peter Drucker eu acho que ainda continua, tem algumas falas dele que continuam aí muito, muito atuais. Claro, né? nosso guru da iniciação. E eu acho que tem uma frase dele que cabe muito aí nesse período que a gente está vivendo agora. Ele diz o seguinte, olha, o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência, né? É agir com a mesma lógica de ontem. Então, a mensagem que eu queria passar era essa. Eu acho Perfeito, que a gente né?
A lógica de ontem não existe mais. Exatamente, né? Automaticamente ajusta-se as velas, a lógica muda, né? E é aquela história, né? Fazer o que eu sempre fiz e fazer, né? Basicamente o mais do mesmo, né? E sobretudo quando a gente tem essas mudanças de cenário, sobretudo quando você tem um evento que vira a chave do ontem, né? Que Sim, faz exatamente pular do ontem para o amanhã, né? isso. Beleza, meu amigo. Bom, mais uma vez eu te agradeço aqui, certo? Valiosíssimas aí as contribuições. Reforçar também que nós estamos aí, quem se interessar em aprofundar sobre isso aí, levar para a empresa, né? A gente tem uma turma, né, que foi realizada, uma turma específica para formação de conselheiros que foi feita para a equipe, né, do Conselho da Federação das Indústrias. Eu acho que tem uma turma aberta, não é isso? Tem uma turma de um novo treinamento, uma próxima turma que está aberta, né, de um curso com a mesma característica, né, formação de conselheiros. E também a gente está à disposição também, né, Adriano, para levar essa orientação para dentro das empresas, né? Se alguma empresa quiser, de repente, num formato de orientação direta, num formato de consultoria, a gente pode procurar a gente lá que, utilizando aí a competência do Adriano, certo? Que já está aí na nossa escala de treinamentos, a gente consegue também identificar uma necessidade e fazer uma orientação específica, certo? Em alguns casos, para algumas empresas no formato de consultoria, não é isso? Ok. Ok? Então é isso, eu agradeço aí, certo, a sua participação, eu agradeço né, a quem nos assistiu aqui, a quem colocou os comentários, a todos que passaram por aqui, certo, passaram aqui pela nossa live, e se não me engano agora, nossa próxima live eu acho que é quarta que vem, dia 12, com algum tema. Esse mês eu acho que nós temos essa, temos uma dia 12, temos outra no dia 26, eu acho que não vai ter aí uma quarta-feira, se não me engano são 3 lives aí, certo? Então, obrigado, meu amigo, te agradeço, né? Reforçando aí os votos, né, de cuidados, né, para todos nós, certo? Que a gente ainda tem que continuar, né, tomando, né, como a gente vem tomando aí desde esse início aí, tanto as empresas, e aí votos de que a preocupação, o zelo com a governança, certo? Como as dicas foram colocadas aqui, cada vez mais o interesse e a necessidade das organizações em manter, certo, em olhar com cuidado e com carinho para como elas tomam a decisão, para como está estruturado, né, o processo decisório, a função decisória da empresa, cada vez mais cresça e evolua, né, no nosso mercado, para a gente ter estratégias mais bem definidas, consequentemente, certo, isso impactando a sustentabilidade da empresa, que é um reflexo direto, né, estratégia bem definida, decisão bem tomada, estrutura, né, decisora bem alinhada implica, né, no sucesso sustentado da empresa, um sucesso em que resultado que ela vai oferir aí ao longo do tempo, considerando aí mudança de cenário, considerando mudança brusca ou até, né, um vento aí, uma maré um pouco mais suave. Ok? Obrigado, meu amigo, um abraço, certo? A gente se despede aqui e a gente agradecendo aí mais uma vez a você e a todos que participaram aí, certo? Forte abraço aí e todos nós nos Eu que cuidando. agradeço. Obrigado, Eu Adriano. agradeço. Um Boa tarde. abraço. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.